há uma preocupação por parte daqueles que estão enxergando esse corte de juros em setembro, que diz respeito ao impacto inflacionário das tarifas, que até setembro não deve aparecer concretamente, mas pós-setembro deve incorporar-se ali ao nível de preços. A tese dessas pessoas é de que vai haver uma foto muito ruim entre você conciliar juros em baixa e uma inflação em alta, e que o Comitê de Política Monetária americano teria algum tipo de problema na reunião de outubro para organizar esses fatores. Por outro lado, há quem diga que esse perfil inflacionário artificial via tarifas, ele vai dar uma porrada de nível e aí para. Sim. Então não é toda essa dor de cabeça. Mas quem se contrapõe a essa tese, lembra que o consumo está bastante aquecido, ou segue bastante aquecido nos Estados Unidos. E que, portanto, não é tão simples assim. Você vê essa complexidade de uma eventual conciliação de Fed Funds caindo enquanto a inflação sobe e, de repente, pode contratar algum tipo de ruído, de barulho? Ô, Léo, eu tô mais com a segunda visão, tá? Eu acho que o mercado de trabalho desacelerando, mais forte do que de repente, inclusive, né, o que é o repique da inflação, ele vai acabar ou dando uma segurada justamente nos preços ou até puxando para baixo, tá? Eu tenho uma visão mais parecida com a do Christopher Waller. Eu acho que se você tem um mercado de trabalho que já dá sinais de fraqueza, você já colhe também sinais de fraqueza na indústria. Talvez o comércio, né, um pouquinho mais complicado, porque você tem uma ligação também com a parte de serviços, esse também demora um pouco, né, para demonstrar uma fraqueza. Só que o ponto que você tem que considerar é que a demanda final do americano, né, a demanda final doméstica nos Estados Unidos, que roda a 3%, e você pode de repente falar para mim, puxa, mas isso é forte. Só que ela já roda a 3% há muito tempo. Então mesmo quando você teve o ano passado, onde você teve cortes de juros em 100 bases, você já tinha uma demanda final doméstica em 3%. Então, talvez a gente não possa usar esse indicador como uma métrica para, né, pensar se o Fed vai cortar juros ou não. Eu acho que o mercado de trabalho já está dando sinais de esfriamento. Hoje vai ser importante a gente analisar os pedidos de seguro-desemprego. Mas eu acho que se você já tem sinais claros de enfraquecimento do mercado de trabalho, você já tem outros setores da economia americana que também já está dando sinais de fraqueza. E se você for ficar, de repente, só esperando, né, a inflação, você pode colher uma desaceleração maior nesses dois pontos e ficar um pouco atrás da curva. Que esse é o medo do Banco Central. Inclusive, já tem gente que fala que o Banco Central já está começando a ficar atrás da curva. Ou seja, embora você até reconheça algum nível de preocupação com o comportamento dos preços e para onde pode ir a inflação no horizonte dos próximos 2-3 meses, na balança de riscos e no contexto, faz sentido o corte priorizando o mandato do emprego? Eu acho que faz sentido, porque você já tem um gráfico de pontos que promete dois cortes. Então você estaria blindado de uma eventual decisão, né, olhando de repente para a pressão política. Você, antes mesmo do Trump bater na condução da política monetária, né, na presidência ali do Jeremy Powell, eu já tinha esse gráfico de pontos mostrando dois cortes. Desde o ano passado, quando eles cortaram em dois cortes, entregaram quatro cortes, que era o que estava no gráfico de pontos, ali você já tinha, pro ano seguinte, já projetando dois cortes. Então você já tinha esses dois cortes sendo projetado mesmo antes do Trump assumir. Então você provavelmente estaria entregando algo que poderia ajudar bastante, né, a pelo menos estancar um pouco uma possível piora do mercado de trabalho, e de repente não sendo acusado de estar cortando por uma decisão política, por uma pressão política. São 8h20. Ok. Seguimos no Tempero Internacional agora para a gente ouvir no seu racional, no seu balanço de riscos, com qual probabilidade você trabalha para um eventual cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. O Trump tem encorpado a retórica nessa direção. Há um iminente encontro entre ele e o Putin, que, de acordo com tudo que a gente vai lendo, só deve sair do papel se houver um avanço minimamente concreto para uma acomodação do conflito entre russos e ucranianos, sob o risco de nem Putin nem Trump quererem se encontrar.
Como é que isso bate no seu racional? Porque o petróleo ele tem se acomodado nos últimos dias ou nas últimas horas também em função disso, Alex. Olha, a provocação que eu vou fazer aqui é o seguinte: grandes produtores de petróleo, você tem alguns deles até com uma sanção pesada, Okay. tá? Tanto dos Estados Unidos como também da União Europeia. E se você for olhar o PIB, né, por exemplo, da Rússia, né, a Rússia sancionada com bloqueio de ativos nos Estados Unidos e tudo mais, ela cresceu mais de 3%. Como que isso foi possível? Porque, né, ele criou um SWIFT próprio, e outra, você tem transações em criptoativos. Tem gente comprando petróleo russo em criptoativos. A provocação que eu quero fazer é o seguinte: se o Trump está conseguindo escoar a sua produção de petróleo, e que, ao meu ver... Trump ou Putin? Perdão, o Putin. Se o Putin está conseguindo escoar a sua produção de petróleo, e, ao que tudo indica, não parece que ele vai ceder às pressões do Trump, tá? Eu acho pouco provável que nós tenhamos um cessar-fogo acontecendo. Você pode ter, de repente, um recuo, né? Em que sentido? Foi ventilado que talvez houvesse um cessar-fogo nos ataques aéreos, tá? Alguma descompressão sobre os ataques poderia acontecer. Agora, o Putin recuar, com o PIB crescendo mais de 3%, com ele conseguindo escoar a produção, seja via SWIFT próprio, seja negociação em criptoativos, eu acho pouco provável, tá? Pode ser que o mercado, de repente, até olhe para esse movimento do petróleo, já até considerando esse escoamento, né, mesmo com sanções e com tudo mais que os Estados Unidos podem lançar, e refletindo já, inclusive, preços em queda. Porque nada bate no petróleo. E por que nada bate? Simplesmente porque você tem um mundo que continua jorrando petróleo, mesmo com sanções. Pega o Irã, pega a Rússia. Então, eu tenho a impressão que hoje a Rússia está numa situação confortável, ela consegue escoar. Se ela quiser esconder isso, para a gente pensar que os Estados Unidos conseguiria sucesso nessa sua investida sobre a Rússia, ele teria que deslocar também parte das suas embarcações que fariam o trabalho de fiscalização nas costas ali onde a Rússia navega. E isso, com certeza, seria mal interpretado por várias nações, né? Porque você estaria, de repente, adentrando sobre territórios que não compete aos Estados Unidos fiscalizar. Então, eu acho que fica difícil para os Estados Unidos fiscalizar o que a Rússia vai escoar ou não. E hoje você consegue liquidar essas compras em criptoativos, em SWIFT próprio, tanto a China tem como a Rússia tem. Então acho que assim, tá muito mais da boca para fora do que efetivamente ele vai conseguir materializar. Agora, né, que é preciso, de repente, buscar uma solução para a situação da guerra, dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, mas eu acho pouco provável que essa solução para o conflito venha de uma Rússia cedendo, tá? Eu acho que é muito mais uma Ucrânia que de repente vai ter que ceder do que a Rússia.